Angústia e oração. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem e para darmos continuidade aqui no nosso estudo de Salmos hoje de número 69, eu quero aqui deixar um recadinho para que você acesse as plataformas digitais da nossa igreja, porque lá você vai encontrar estudos bíblicos que são deixados gravados para você diariamente. Você também vai encontrar no canal do YouTube, no corpo deste estudo, os horários dos estudos bíblicos e das reuniões que acontecem em nossa igreja Lagoinha Castelo. E ali você vai poder participar dos estudos e aprender mais da palavra de Deus. Nós temos a escola dominical que acontece 2 vezes aos domingos, né? Na parte da manhã às 8h30, na parte da tarde às 17 horas. Então venha, participe para que você cresça e aprenda mais da palavra de Deus. E hoje, querido, nós vamos estudar o Salmo de número 69. Este salmo é um salmo muito interessante e eu vou ler para vocês aqui o versículo 6 e depois do versículo 13 ao 18. Diz assim, o versículo 6, é um salmo de Davi. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não passem vexame por minha causa os que te buscam. Versículo 13. Eu, porém, faço minha oração a ti em tempo aceitável. Ó Senhor, ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor, pela fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar, que eu seja salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não permitas que a corrente das águas me faça submergir, nem que o abismo me devore, nem que a cova me engula. Ouve-me, Senhor, pois o teu amor é grande. Volta-te para mim pela tua imensa compaixão. Não escondas do teu servo o teu rosto, ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Querido, este salmo, Davi ora em sua angústia por causa dos seus adversários. Ele está em constante oração aqui e angustiado. É um salmo considerado imprecatório, né? A gente estudou lá no salmo de número 35, o que é um salmo imprecatório, né? É um salmo cujo significado imprecatório é de amaldiçoar, praguejar, pedir que o mal sobrevenha a alguém, né? Nós estudamos isso lá contra um inimigo, né? Porém, nós devemos deixar isso para Deus, né? Davi sempre levava para Deus, apesar de haver vários salmos que contêm trechos imprecatórios, né? Davi sempre levava para Deus, deixava nas mãos de Deus. Então aqui Davi está clamando a Deus por causa dos seus inimigos. Este salmo é visto por alguns estudiosos como messiânico, não por conter profecias específicas do Messias, mas pelo fato de Cristo ter vivido situações que lembram muito as palavras aqui registradas. O Salmo 69 é o terceiro salmo mais citado no Novo Testamento. Ele só está atrás de Salmo 110 e do Salmo de número 22. Ao iniciar aqui, este salmo tem um subtítulo interessante, ao mestre dos músicos sobre Shoshanim. Assim, pela segunda vez, temos um salmo intitulado sobre os lírios. No Salmo 41, foram lírios dourados com a fragrância doce da mirra e florindo nos jardins belos que rodeiam os palácios de marfim. Já neste salmo temos o lírio entre os espinhos, é o lírio do vale, alvo e belo, florindo no jardim do Getsêmani. É um salmo de Davi. Se alguém indagasse de quem fala o salmista isso, de si ou de algum outro homem? Responderíamos de si e de algum outro homem. Quem é o outro? Não demoramos a descobrir. É unicamente o nosso Senhor crucificado. Quem pode dizer:
Para matar-me a sede deram-me vinagre. Nós vemos isso aqui lá no versículo 21 deste salmo que diz: deram-me fel para comer e quando senti sede me deram vinagre para beber. Suas pegadas através de todo este salmo triste foram apontadas pelo Espírito Santo no Novo Testamento. E por isso cremos e temos a certeza de que o Filho do Homem está aqui. Notamos especialmente a diferença neste salmo entre Davi e o filho de Davi, nas imprecações de um contra os seus inimigos e as orações do outro feito por eles. Iniciamos nossa exposição deste salmo com muito tremor, porque sentimos que nós adentramos com o nosso grande sumo sacerdote o lugar que é o lugar santíssimo. Se você for ler todo este salmo, que eu aconselho que você faça isso, você vai ter esse sentimento, de que você está adentrando no lugar santíssimo. Este salmo é o terceiro mais citado no Novo Testamento. No versículo 6 diz, não fiquem frustrados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, não passem vexame por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Este versículo é, na verdade, uma oração especial que demonstra a humildade de Davi, que era o líder e o rei naquela época. Davi sabia que podia decepcionar e frustrar seus liderados. No versículo 5, ele diz: ó Deus, tu conheces bem a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Então, Davi, ele tinha uma admissão de culpa. Ele não ora por si aqui, mas por aqueles que o observam e o tomam como exemplo. Qualquer deslize nas palavras ou nas ações de um líder poderá desviar muitas pessoas do caminho do Senhor. Por isso, quem está em posição de liderança deve glorificar o nome do Senhor através das suas ações, principalmente se estiver em meio a angústias por causa de situações adversas. E Davi continua a orar, suplicando a Deus que o ouça não por sua própria bondade, mas por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Pede que Deus o liberte depressa e utiliza uma linguagem extremamente emotiva. Quando ele diz: não permitas que a cova me engula, salva-me. Contudo, reconhece que Deus responderá em tempo aceitável. Nós vemos lá no versículo 13, em tempo aceitável. Faça minha oração a ti em tempo aceitável. Então, sempre que orarmos, é pertinente que sejamos veementes e demonstremos esse desespero, mas também que estejamos dispostos a esperar o tempo do Senhor. Nada nos torna tão dependentes do amor e da sabedoria soberanos de Deus como ter de perseverar em oração e aguardar o tempo aceitável dele. A incredulidade fala em demora, mas a fé sabe que, na verdade, isso não pode existir. Então, sempre que orarmos, precisamos estar dispostos a esperar o tempo de Deus. O Senhor deixou Abraão, deixou José e deixou Davi esperando por décadas antes de responder às orações deles em meio às suas angústias. E a demora do Senhor sempre foi perfeita em sua plena sabedoria. Que possamos refletir sobre isso, querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Leve as suas angústias e as suas orações diante de Deus, principalmente em meio às ocasiões adversas que nos cercam no mundo de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo estudo.